Olá a todos, tudo bem, pessoal? Fala, galera. Instrutor Marco Emílio para trazer mais uma vez aqui um conteúdo relacionado ao trânsito. Então, você que está tirando a sua CNH, em processo de obtenção, fique atento aos detalhes desse vídeo. Hoje nós vamos estar falando de legislação de trânsito, propriamente aí as categorias de habilitação. Um tema muito importante, um tema muito comum no exame do Detran. Então, será abordado algumas questões que são perguntadas para mim em sala de aula. Então, você que está já em processo de obtenção e está fazendo aula no CFCA, papel e caneta, livrinho de primeira habilitação e vamos lá para o conteúdo. Beleza, galera? Vamos lá. Falar de categorias de habilitação. Desde já eu quero aqui agradecer todo o apoio, todo o suporte que a Flex Editora nos dá, nos oferece. É a editora que nos fornece o material, todo o conteúdo da editora Flex. Aí um abraço, Flex Editora. Bom, categorias de habilitação é um tema que a gente observa nas aulas de legislação de trânsito. A legislação em si, ela consiste em normas de circulação em conduta, infrações de trânsito, sinalização de trânsito, as próprias categorias de habilitação, os documentos de porte obrigatório. Então, ao longo dos dias, eu vou estar produzindo conteúdos e vou estar falando de tudo que você vai precisar obter de informação para fazer o exame do Detran. Bom, há 5 tipos de categoria de habilitação que variam de acordo com a finalidade e o grau de responsabilidade exigido por alguns veículos. Os candidatos poderão se habilitar nas categorias de A a E. Então, todo aquele que pretende ter uma habilitação, eles poderão se habilitar nas categorias de A a E, só que inicialmente o condutor só poderá se habilitar nas categorias A, B ou simultaneamente a categoria AB. Nós vamos ver também sobre a ACC, que é uma categoria destinada ao ciclomotor. Pouco, para falar a verdade, eu nunca vi ninguém tirar uma ACC, mas nós observamos que o conteúdo ele nos informa, nos dá detalhes dessa categoria. Então, a ACC significa autorização para conduzir um ciclomotor. São bicicletas dotadas originalmente de um motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que também têm um dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura. Tá bom? Então, normalmente, as bicicletas dotadas de motor elétrico ou um dispositivo motriz, ou um motor mesmo, elas têm algumas características, como potência nominal superior a 350 watts, no caso da bicicleta elétrica, velocidade máxima superior a 25 km por hora. Por exemplo, uma mobilete, uma Shinerai, é considerado um ciclomotor porque são veículos de até 59 cilindradas. Tá? Então, sempre quando nós entramos nesse tema, ACC, autorização para conduzir o ciclomotor, eu costumo citar as bicicletas elétricas com a velocidade acima de 25 km por hora e a potência superior a 350 watts, e as Shinerais, as mobiletes, que são também ciclomotores que têm a velocidade acima de 25 km por hora, mas as cilindradas são até 59 cilindradas, tá bom? Vamos lá. Categoria A. Então, na categoria A, nós observamos aqui, ó, a moto, a motocicleta, como referência da categoria. Então, é importante, quando citarmos a categoria, pegar também a referência do veículo. Por exemplo, a categoria A, a referência, a motocicleta. E as características, ó, por exemplo, veículos automotores de 2 ou 3 rodas,
com ou sem carro lateral. Então, haja vista que é importante ressaltar que a característica principal da categoria A é que é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas. Por isso, a referência é a motocicleta. Detalhe, não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é B. Por que o quadriciclo ele tem a categoria B? Justamente por ser um veículo de 4 rodas. Tem a mesma característica motora da moto, ou seja, a aceleração é no punhal, é na mão, mas por ser um veículo de 4 rodas, se caracteriza aí como categoria B. Tá bom? Categoria B, esta que vamos falar no momento. Categoria B, nós vemos aqui a referência, o carro, o automóvel, tá? Então, são veículos automotores não abrangidos pela categoria A, ou seja, cada categoria vai corresponder à característica do seu veículo, por isso que uma não abrange a outra. O condutor que está tirando a CNH e não está tirando a CNHB, então ele vai ficar, entre aspas, preso a só a categoria A, não vai poder dirigir um carro ou outro veículo, vai ter que se contentar em pilotar somente a moto, dirigir somente uma motocicleta, motoneta ou um ciclomotor, tá? Já abri um parênteses aqui para esses veículos. A motocicleta, nós usamos sempre como exemplo as motos, como, por exemplo, uma CG Titan, uma CG Start, uma Yamaha Factor. Então, essas motos, elas têm como, vamos dizer, referência ao nome motocicleta. As motonetas são as, hoje, atualmente chamadas scooters, são as motonetas, como, por exemplo, a Honda Bis, uma Shinerai é um ciclomotor. A Honda Bis, vamos pegar aí como exemplo também, a PCX. Então, essas se caracterizam como motonetas. E a Shinerai, que citamos agora há pouco, é um ciclomotor, tá bom? Então, a categoria B, ela vai ter como referência o carro, o automóvel, que é um veículo de 4 rodas, não abrangido pela categoria A. E as características principais da categoria B é que o peso bruto total não pode exceder 3.500 quilos e a lotação não pode exceder 8 passageiros, tá? Então, essas são as características da categoria B. O peso bruto total não pode passar, não pode estar acima de 3,5 toneladas e a lotação não pode exceder 8 passageiros. Se isso acontecer, já não se caracteriza como categoria B mais, tá? Ok? Eu estou tentando resumir de uma forma bem efetiva aqui, sucinta, para você gravar aquilo que de fato vai cair na prova do Detran, tá bom? A categoria C nós vemos como referência aqui o caminhão de carga, o veículo referência é o caminhão de carga. Então, são veículos automotores de espécie motor casa, cujo o peso bruto não exceda 6.000 quilos. Então, só mudar aqui o slide. Então, a categoria C, ela vai ter como característica principal o transporte de carga, tá? Peraí, mas aí vem a pergunta. Professor Marco, mas a moto também não pode ser um veículo de transporte de carga? Sim. O carro também pode. Mas a categoria C, ela tem como principal característica o transporte de carga, e o que vai diferenciar dos outros veículos e caracterizar a categoria como principalmente transportar uma carga é o peso bruto total do veículo. Ou seja, para se caracterizar a categoria C, o peso bruto total ele tem que exceder 3.500 quilos. Então, o PBT do veículo ele excede 3.500 quilos. Se você pesquisar em qualquer fonte de pesquisa, no Google ou qualquer outra fonte, você vai perceber que existem veículos
a gente chama de pequenos caminhões, que são característicos de categoria B, porque eles foram desenvolvidos para serem conduzidos por condutores de categoria B, porque eles não excedem 3.500 quilos. O peso bruto total do veículo ele não excede 3.500 quilos. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou deixar esses exemplos aqui, exemplos desses veículos para você. Tá bom? Então, categoria C, veículos de transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos. Tá bom? Categoria C. Ok? Próxima categoria, categoria D. Categoria D. Na categoria D, nós vemos aqui a referência veicular, o ônibus. Na imagem aqui nós vemos um ônibus. Pode ser um micro-ônibus, pode ser uma van também. Uma pergunta que eu sempre tenho nas aulas, os alunos sempre me perguntam sobre a van, se a van é categoria C, se é categoria D, se é categoria B, de bola ou D de dado. Então, o que vai determinar a categoria D, no caso, em relação ao transporte de passageiros, é o número de passageiros transportados nesse veículo. Então, a categoria D, ela tem como característica principal o transporte de passageiros. Categoria D. Só que a lotação, ela vai exceder 8 passageiros. Então, na categoria C, que é o transporte de carga, vou até voltar aqui o slide, na categoria C, que é o transporte de carga, nós vemos que o que vai definir se o veículo é a categoria C é o peso bruto total. Ele tem que exceder 3.500 quilos, mesmo sendo um veículo de transporte de carga. Na categoria D, o que vai definir a categoria é o número de passageiros. Veículos, automotores utilizados no transporte passageiro, cuja lotação exceda 8 lugares, ou seja, 8 passageiros, porque fala 8 lugares excluindo o condutor. Se é 8 lugares excluindo o condutor, são 8 passageiros, tá? Então, categoria D, veículos destinados ao transporte escolar, independente da lotação. Aqui já é um ponto-chave que vai fazer a gente entender que se o veículo for de transporte escolar, independente da lotação, ou seja, independente do número de passageiros, tem que ser categoria D, porque a principal característica é que o veículo é de transporte de passageiros, tá? Lógico que o número de passageiros é um diferencial, mas essa regra não vale para transporte de escolares, ok? Então, fica a dica aí, né? Fica a orientação, pessoal. Categoria E, categoria E, nós vemos a carreta como referência da categoria, combinações de veículos. Então, a categoria E se caracteriza por combinações de veículos automotores em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C e D, tá? Cuja unidade acoplada, seja reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6.000 quilos de peso bruto total ou mais. Então, vamos lá. 2 características que é importante memorizar sobre a categoria E. A primeira é que é combinações de veículos automotores. Então, para caracterizar a categoria E, tem que ser um veículo combinado. Unidade tratora, que a gente chama de cavalo, e unidade de carga, que é o compartimento de carga. Então, vai haver uma combinação, o veículo vai acoplar a carga, e aí sim vai caracterizar a categoria E, desde que a unidade articulada tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares, excluindo o passageiro, tá? Cuja lotação exceda 8 lugares, ok? Então, essas são as características da categoria E. Então, vamos para o
para os requisitos. Bom, para se habilitar na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Como que funcionava antes? Antes, para o condutor se habilitar nas categorias C, D e E, ou seja, para que ele venha a fazer o avanço, a evolução da letra da categoria, ele não podia tomar nenhuma multa gravíssima nos últimos... não podia tomar nenhuma multa gravíssima nos últimos 12 meses. Hoje funciona diferente. Hoje o condutor, mesmo tendo cometido uma infração gravíssima, ele consegue fazer a mudança de categoria. Tá? Não significa que o instrutor vai falar, mesmo você pode tomar uma multa. A gente vai dizer que mesmo acontecendo uma fatalidade, vamos dizer, né? Acontecendo algo que faça ocorrer a multa, com essa multa, com uma infração gravíssima, o condutor ele pode mudar de categoria, tá? Da categoria B, no caso, para a categoria C. Então, tem que ter 1 ano de categoria B e ele não pode ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Ok? Para se habilitar nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo, passageiro, escolar, de emergência, produto perigoso ou carga indivisível, o condutor deverá preencher esses requisitos. O primeiro e o mais importante é ser maior de 21 anos. Então, tem que ser maior de 21 anos. Segundo requisito, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar na categoria D. Então, vamos lá, para a gente entender isso aqui, tá? Para se habilitar na categoria D, o condutor tem que ter no mínimo 2 anos de categoria B. Aí a pergunta que o pessoal sempre me faz: professor, 1 ano de permissão, mais 1 ano de CNH definitiva, vai valer para eu me habilitar na categoria D? Para eu mudar para a categoria D ou acrescentar a letra? Vai valer, porque a permissão ela vai entrar como habilitação. O condutor que tem uma permissão, ele está habilitado. Está habilitado para dirigir. A única condição que a permissão ela limita o condutor é em relação às infrações. Que o condutor que está com uma permissão, ele não pode tomar uma infração grave, não pode tomar infração gravíssima e ele não pode ter 2 ou mais infrações médias. O cometimento dessas infrações vai fazer com que a permissão seja cassada e o condutor ele tenha que repetir todo o processo de obtenção da CNH. Tá? Então, 2 anos de categoria B ou 1 ano de categoria C já permite o condutor mudar para a categoria D. Ok? E aí, para tirar E, vamos lá. Para se habilitar na categoria E, tem que ter no mínimo 1 ano de categoria C ou D, tá? Não está falando de D aqui, está citando só a C, porque está falando do mínimo, né? Então, minimamente, tem que ter 1 ano de categoria C, eu acrescento a D também. Se você tem 1 ano de D, pode se habilitar na categoria E, ok? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser aprovado em curso especializado, em curso de treinamento, de prática veicular, nos termos da normatização do CONTRAN. Isso no caso, se o objetivo desse condutor for transportar, fazer o uso do veículo para trabalho, por exemplo, em transporte escolar, transporte coletivo, transportar cargas indivisíveis. Então, ele vai ter que fazer um curso especializado, um curso específico para este fim.
deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da CNH a cada 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos. Então, vamos lá. Condutores das categorias C, categoria D e categoria E precisam, a cada 2 anos e meio, fazer o exame toxicológico e comprovar o negativo para esse exame. Condutores com idade até 69 anos, ou seja, inferior a 70, ok? Com isso, a gente finaliza esse tema relacionado às categorias de habilitação. Espero ter ajudado, espero ter dado luz às informações, às dúvidas que você tinha, espero ter tirado. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa no comentário aqui que a gente vai buscar a informação e te ajudar. Valeu, galera!